E aí galera, aqui quem fala é o Batman e começaram a sair os novos anime da temporada. Eu tô gravando aqui no dia do meu aniversário, logo no dia que saiu o Solo Leveling. E no mundo desse anime, todos aqueles que possuem um nível não podem evoluir, exceto o garoto mais fraco. E graças à sua capacidade de evoluir, ele atinge o rank mais alto, tendo todas as suas estatísticas maximizadas. O nome dele é Jinwoo, e ele é aquele típico perdedor que deveria ser coreano, mas nesse anime aqui é japonês. O cara não tem nada na vida. O pai dele foi fumar cigarro e a sua mãe está em coma. Isso o obriga a cuidar da casa sozinho e ele não tem muito dinheiro. Então, para alimentar a sua irmã mais nova, ele usa suas habilidades inúteis de caçador. E como eu já disse para vocês, o nível dele é o mais baixo, sendo ele o ser mais fraco de toda a existência da história dos caçadores. Basicamente, no mundo desse anime, há 10 anos, alguns portões enormes apareceram por todo o planeta, liberando vários monstros para destruir tudo. A humanidade não teve chance de combatê-los, pois as armas comuns não causavam danos a essas criaturas. No entanto, de repente, alguns humanos despertaram os poderes especiais, e esses humanos são conhecidos como os caçadores. Os caçadores são classificados com base no seu poder mágico, do rank E ao rank S. A humanidade conseguiu sobreviver durante os próximos 2 anos com esses poderes, mas eles ainda devem limpar todas as masmorras que aparecem. Caso contrário, a masmorra acumulará magia e se abrirá, liberando os monstros de volta ao mundo. Há 3 anos atrás, essa coisa aconteceu em uma ilha próxima. Uma masmorra de rank S não foi concluída, e vários monstros começaram a spawnar na ilha. Os caçadores tentaram eliminá-los, mas no final esses monstros formigas eram muito mais fortes, e vários caçadores de rank S tiveram que ser chamados para lidar com esse assunto. E depois dessa cena aí, vemos vários homens ao redor de um canteiro de obras. Um deles está tomando café e um garçom o deseja boa sorte com o ataque de hoje. Um outro cara chamado Park chama o tal do Kim, que pergunta o que ele está fazendo aqui. Afinal de contas, ser um caçador é uma parada muito perigosa. E o Park explica que a sua esposa está grávida, portanto ele precisa ganhar algum dinheiro. Em resposta a isso, seu amigo diz que não há nada melhor do que uma boa invasão de monstros para ganhar um pouco de dinheiro. No entanto, mesmo querendo farmar uma boa grana, o Park ainda está preocupado, afinal de contas as suas habilidades são meio fracas se comparadas com a dos outros, e ele sente que logo pode ser a vez dele de se alistar no Vasco. De repente, a atenção de todos se volta para o Jinwoo, que acaba de chegar no local. O nosso protagonista aí é um garoto bem humilde, e ele está bastante ansioso para trabalhar com todos hoje. O tal do Kim até mesmo cumprimenta o Jinwoo, perguntando se ele já comeu. O Jinwoo confirma e continua andando. Depois disso, o Park fica curioso e pergunta se o Jinwoo é um caçador forte, já que todo mundo parece feliz em vê-lo. E ao ouvir isso, Kim ri e diz que Jinwoo na verdade é o caçador mais fraco que já existe. Normalmente só existe título para o mais forte de todos, né? Mas nesse anime aqui existe o título para o cara mais fraco. Após falar isso, Kim explica que o Jinwoo é um caçador de rank E, que sempre se machuca mesmo em portões do rank E, e portanto as pessoas o chamam de o caçador mais fraco. E agora que o Jinwoo está bem aqui, o Kim acha que essa masmorra vai ser muito fácil. E durante essa fofoca, os dois caras até mesmo se controlam para falar mais baixo, para que o Jinwoo não possa os ouvir. Mas o nosso protagonista os ouve, e ele apenas suspira ao ouvir tudo. Enquanto caminhava, o Jinwoo ouve uma voz familiar, mencionando que ele está ferido novamente. Ele percebe a Juhi e a cumprimenta, mencionando que é bom vê-la de novo. Ela pergunta o que aconteceu com o rosto dele, mas ele responde dizendo que caiu de uma escada, e ela pergunta para ele a verdade, e ele decide explicar toda a história. Ela descobre que ele acabou hospitalizado, e ele revela que ao invadir uma masmorra de rank E, ele foi o único que se machucou. A própria Juhi não entende como ele se machucou em uma masmorra de rank tão baixo, mas o Jong-woo explica que todos os que estavam participando daquela masmorra eram muito bem mais classificados do que ele. Por isso, para uma missão de rank baixo, eles não levaram um suporte. Ao ouvir isso, ela reclama, dizendo que todo mundo é confiante demais, achando que eles não vão se machucar. E mesmo após ouvir isso, o Jinwoo admite que a culpa é dele por ser muito fraco. E mesmo sendo fraco, ele continua indo nessas invasões de masmorra. O Jinwoo então percebe que é a hora de atacar, e diz a ela para ir embora, e diz a ela que é a hora de partir. Assim eles conhecem um Song, que é um caçador experiente, que pergunta se eles estão bem com ele assumindo o comando, e sendo o líder de todo esse grupo. E como ele tem o posto mais alto, todos concordam. Com tudo pronto, eles abrem o portão e entram na masmorra. Ao entrarem, o Kim diz ao Jinwoo para ficar por perto para evitar se machucar. E depois disso, vemos o Jinwoo puxando a sua faca e dizendo que esse é o único equipamento que ele pode comprar. Mesmo assim, ele dará o seu melhor hoje e entrará na masmorra. E enquanto isso rolava, vemos o presidente da Associação de Caçadores dizendo ao seu braço direito que eles devem zerar todas as masmorras e tal. No entanto, o cara ainda quer que alguns bens fossem adquiridos no interior das masmorras. Resumindo, o cara não quer só o bem da humanidade, né? Ele também quer lucrar um pouco com isso. E esse pedido até que é um pouco suportável. Afinal de contas, eles ganham dinheiro revendendo os bens obtidos nas masmorras. E esses itens preciosos são os cristais que as pessoas obtêm matando monstros. Dentro da masmorra, o Jinwoo é visto coberto de sangue com um cristal na mão. Ele está feliz porque conseguiu derrotar um Goblin fraco, mas a Juhi diz para ele ter cuidado. Dito isso, outro serzinho o ataca, mas ele consegue bloquear o ataque. No entanto, esse Goblin continua atacando, mas ele foge de tudo e rapidamente tem a chance de o atacar e tenta eliminar o Goblin. Mas quando a sua lâmina entra em contato com a carne do monstro, a sua lâmina simplesmente se estilhaça e
e o Goblin não perde tempo e o esfaqueia. Ao ver isso, a Juhei fica muito preocupada, e quem acabou derrotando esse Goblin foi o Park, e todo cagado de sangue, o Jinwoo remove a lâmina do seu estômago e se deita no chão enquanto perde seu sangue. O Park diz para a Juhei curar o Jinwoo, enquanto ele derrota os monstros mais próximos, e a Juhei corre para ajudar o Jinwoo e começa a usar suas habilidades de cura. Ao ser curado, o Jinwoo vê todos derrotando facilmente os monstros e sente um pouco de inveja deles. Nisso, a cena corta e vemos o presidente da Associação de Caçadores continuando a explicar que essas pedras essenciais obtidas de monstros de alto nível podem ser usadas para fazer armas mais fortes, o que em troca permite os caçadores derrotarem monstros mais fortes. Ele também menciona outras coisas que podem ser coletadas nas masmorras para fabricar armas com elas. No entanto, nem tudo é eficaz para fazer uma boa arma, e durante a conversa do presidente da Associação de Caçadores e o seu braço direito, vemos que o objetivo aí do presidente é talvez conseguir algo que possa servir como uma energia muito mais segura do que a nuclear e muito mais eficiente para a humanidade. E isso levará a humanidade a poluir muito menos, criando uma verdadeira energia verde. Mas eles só poderão criar isso se os caçadores limparem as masmorras. De volta à masmorra, o Jinwoo foi curado e o grupo conseguiu derrotar o chefe. E a Juhei, que ainda está o curando, pergunta o porquê dele se esforçar tanto para se tornar um caçador. Ela explica que se ele continuar fazendo a mesma coisa repetidamente, uma hora ele vai de base, porque o clube de regatas do Vasco da Gama sempre está com as portas abertas para novos jogadores. O Jinwoo até mesmo tenta pedir desculpas, mas a Juhei acaba sendo bem dura com ele. Afinal de contas, ela não quer que o cara perca sua vida. Ela não quer desculpas, ela só está preocupada com ele. Então o Song começa a falar com todos, explicando que o ataque a essa masmorra está basicamente concluído, e todos começam a falar sobre os seus drops. O pobre Jinwoo olha para a pequena pedra na sua mão e sente pena de si mesmo. Afinal de contas, ele arriscou a sua vida para conseguir apenas essa recompensa lamentável. De repente, um outro cara grita, mencionando que há uma outra entrada próxima. Todos ficam confusos, mas o Song revela que às vezes existem masmorras duplas. Alguns acham tudo isso muito estranho, mas a maioria deles pensa apenas no que? Em ganhar mais dinheiro. Então o bagulho é invadir lá. Aí eu te pergunto, tu entraria ali, meu parceiro? Bom, em uma discussão com a minha esposa e o meu amigo Giovanni, eu e ele entrava, e a minha esposa não. Comenta aí, você entrava? Eu iria, mano. Se tem um buraco e não tem nada me impedindo de entrar, eu entro dentro dele com tudo. E durante toda a discussão de todos aí, se eles entram ou não entram, o Song fala com todo o grupo, explicando que o portão da masmorra não se fecha a menos que eles também derrotem o chefe da segunda masmorra. Normalmente eles deveriam reportar toda essa situação à Associação de Caçadores e esperar por uma decisão dos superiores, mas isso também significa que talvez outros caçadores de nível mais alto possam vir roubar esse chefe deles. Então um grande líder decide fazer com que todos votem se eles vão entrar ou se não vão entrar. No total tem 13 pessoas nesse lugar, e esse é o número do diabo, vocês estão ligados, e metade deles vota sim, enquanto o restante vota não. No fim, fica a cargo do Jinwoo se eles vão entrar ou se eles não vão. O nosso protagonista, sendo o personagem mais fraco de todos, o cara que quase já morreu várias vezes, decide falar, quer saber? Bora, mano. Quase morri mesmo, o que eu tenho a perder? No máximo a minha vida. Então, pensando em mandar a sua irmã para a faculdade e pagar o tratamento da sua mãe, ele decide falar, sim, eu vou me matar, galera, bora. E enquanto isso rolava, vemos algumas pessoas realizando o exame do despertar como caçador lá na associação. Um cara coloca a mão em um cristal preto e eles medem a sua quantidade de poder. E assim descobrimos que existem vários grupos chamados guildas, e eles recrutam caçadores com potencial e os treinam para completar ataques às masmorras. E o caçador mais forte do país é conhecido como Heian, e basicamente ela é uma loira muito bonita que tem um rank S, e ela curte ajudar pessoas que estão sendo assaltadas. E de volta para dentro da masmorra, todo mundo tá lá se adentrando no meio do buraco, e eles já estão andando há 40 minutos, e basicamente eles têm uma hora para deixar a masmorra após derrotar o chefe. Portanto, eles têm cerca de 20 minutos de margem para poder recuar. E durante essa caminhada infinita, o Jinwoo aproveita a oportunidade para se desculpar com a Juhei, e ela pergunta o porquê das desculpas, e ele explica que ele é a razão pelo qual ela foi forçada a ficar e derrotar o segundo chefe. Em resposta, a Juhei diz que está tudo tranquilo e favorável, e que ele não precisa se preocupar com ela. Ele insiste perguntando se ela tem certeza, e a Juhei se irrita e diz que está tudo tranquilo e favorável, e que na verdade ele deveria se preocupar com ele mesmo, afinal de contas ele acabou de ser esfaqueado, e agora tá aí se preocupando com a vida dos outros. Para piorar tudo, se ele tivesse sido atingido um pouco mais alto, ele teria um buraco no meio do seu peito. Não só isso, mas os seus braços e pernas foram quase removidos. E continuando a falar, a Juhei revela que a sua cura de classificação B mal conseguiu curá-lo. E após ouvir tudo isso, o Jinwoo pede desculpas e diz que a única razão pelo qual ele está vivo é porque a Juhei é uma curandeira de nível B, e se não fosse por ela, ele estaria morto. Ela pergunta se ele realmente está arrependido, e ele confirma, e de repente a garota flerta com ele, mencionando que ele deveria retribuir o favor que ela fez a ele com um jantar. Ao ouvir isso, o Jinwoo fica confuso, e até mesmo pergunta se a garota quer ficar com ele, e em resposta a isso a garota cora, e diz que o corpinho dela está muito fora do alcance dele, mas o jantar ela topa. De repente, alguém menciona que eles chegaram à sala do chefe, e algumas pessoas aí no local ficam confusas, porque eles nunca entraram em uma sala do chefe com portas tão grandes aí. Todos acham isso estranho, mas o Kim abre a boca e diz que eles não podem voltar de mãos vazias depois de ter vindo até aqui. Um jogador de Dark Souls ou de qualquer outro tipo de jogo que envolve chefes saberia que
que um local tão grande é um local onde a porradaria feia vai rolar e você vai morrer de primeira. Mas como ninguém aí joga Souls-like, eles entraram no lugar. E novamente, saindo do foco do anime e me deixando com muita raiva, enrolando pra caramba, só pra deixar o anime enjoativo, parece até que fazem na maldade, o anime se volta novamente para o presidente. E o que ele está fazendo? Bom, eu não quero saber. Passou de 2 linhas, eu não leio. Eu só sei que continuando na masmorra, todos abrem as portas e entram. E várias tochas começam a se acender enquanto eles entram. Alguns deles ficam impressionados, porque nunca viram nada assim. E agindo como caçadores sérios, eles se apressam e vão vasculhando ao redor do local. Todos rapidamente veem várias estátuas ao redor na sala. E o Jin-Woo percebe logo a Maiozona, que parece estar sentada em um trono. Todos ali começam a mencionar, dizendo que eles se sentem observados. E eles também perceberam outra coisa estranha. Basicamente, não há monstros dentro da sala. O tal do Song percebe bem no chão um círculo mágico. E eles rapidamente encontram algo escrito em uma estátua. Todos se aproximam da estátua do anjo e notam a inscrição. Os caras leem tudo em voz alta, mencionando que esses são os mandamentos da caixa e do templo. Primeiro, eles devem adorar a Deus. E o segundo, louvar a Deus. E o terceiro, acreditar em Deus. E aqueles que não obedecem devem morrer. Do nada, Jun-Woo dá uma de louca e diz para o Jin-Woo que a estátua gigante estava olhando para ela. Nesse momento, os grandes portões se fecham e todos enlouquecem, imaginando que estão presos. Uma das 13 pessoas começa a caminhar em direção à porta, reclamando que ele não queria vir aqui em primeiro lugar. E no momento em que ele toca na porta, de repente a estátua bem do lado dele se move e corta sua cabeça. Todos ficam chocados e começam a gritar. O Jin-Woo cai em desespero, pensando na posição do cara que acabou de morrer. Ele sabe que aquele cara era muito mais forte que ele. E após eliminar, a estátua retorna à sua posição original. E o Jin-Woo não consegue parar de pensar no cara que foi morto em um instante. Ele sabe que essa estátua não está nem mesmo perto do rank D. Para piorar tudo, se aquela estátua maior se mover, meu parceiro, todo mundo vai de base. E devido a enfrentar sempre o perigo, quase sempre morrendo quase todo dia, o Jin-Woo olha para a estátua gigante e do nada ele sente que algo está por vir. O cara começa a ter vários flashbacks dos momentos em que ele quase morreu na sua vida. A vida dele é tão merda que em seu primeiro ataque a uma masmorra, ele foi ferido por monstros de rank E e acabou passando várias semanas no hospital. Outra vez ele quase morreu de fome enquanto estava preso em um labirinto. Isso explica o porquê ele é tão magro e raquítico. E desde o início da sua jornada como caçador, ele sempre viu todos gastando seus dinheiros com armas mais fortes para derrotar monstros mais fortes. No entanto, ele só conseguia dinheiro para comprar faca de manteiga. Facas essas que se quebravam, e ele sempre acabou sendo obrigado a lutar com os punhos. Ele podia muito bem tentar um emprego convencional, mas ele continuava atacando masmorras, sendo um cara aí que não tinha dinheiro nem mesmo para comprar roupas. Mas ele continuou, sem nunca ganhar dinheiro e sempre sendo ridicularizado por outros caçadores. E por estar sempre em modo de sobrevivência, ao retornar à realidade, o Jin-Woo do nada grita para todos se abaixarem. Após ele falar isso, a estátua dispara um raio laser com os olhos, matando vários caçadores. O Jin-Woo nesse momento aproveitou a oportunidade para meter a cara nos balões infláveis da sua amiga. Bom, se ele morresse, pelo menos ele morreria feliz. Depois desse ataque, aqueles que sobreviveram ficaram com muito medo e entraram em completo desespero. E felizmente o nosso protagonista conseguiu salvar a Ju-Hee, mas ela também está em pânico, cheia de medo. Agora todos sabem que estão presos e não podem escapar desse lugar. E no fim, o próprio Jin-Woo acaba enlouquecendo, porque ele sabe que todos ali morrerão. E isso foi o anime Solo Leveling no episódio 1. Se você quiser que eu continue recapitulando os episódios para você, por favor, não esqueça de deixar o like, beleza? O card para o episódio 2 vai estar aparecendo na sua tela se ele já existir, beleza? Um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo. Clica aí, vai!